nada substituiu o Senhor na minha vida. E eu permaneço até hoje dizendo que nada pode substituir Jesus na nossa vida. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Diga, não estamos sozinhos. E eu estava ali meditando e pensando, né, assim, refletindo, porque quando eu começo a preparar a palavra, eu começo a refletir, assim, a minha vida, do que eu vivi, das coisas que Deus veio fazendo na minha vida. E depois eu vou pedir uma coisa, porque eu me vi nessa situação de vocês, quando estiverem terminando, equipe do louvor, venham cantar aquele Amores que Vivi. E nada melhor do que ter Jesus. Não tem outra pessoa que possa preencher. E eu sou esse hino. Jesus me preencheu por total em todas as áreas da minha vida. E ali eu estava louvando e realmente me entregando, entendendo, Senhor, quando eu decidi, nada substituiu o Senhor na minha vida. E eu permaneço até hoje dizendo que nada pode substituir Jesus na nossa vida. Amém? E o tema é: não estamos sozinhos. Se Rian puder colocar para mim o capítulo 16 de João, que antecede o capítulo que Tiago leu. Amém? A partir do 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Pode seguir. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Rian, pode colocar no último versículo do capítulo, por favor? Que é o 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O tema é: não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E para isso eu fui buscar o significado de aflições. Ele está dizendo que está falando isso para que os discípulos buscassem paz e só teriam nele. Mas que apesar de a gente buscar paz, a gente passaria por aflições. E eu fui buscar um contexto, o que significa aflições. Humanamente falando, fala estado de grande sofrimento físico, moral, agonia, angústia ou profunda preocupação. Mas eu fui mais ainda no hebraico. No hebraico significa tisahá, aflições. Significa que você está numa situação encurralada, que não há saída. E mais profundo ainda, significa que você também está num lugar de dor tão profunda, seja emocional ou mental, emocional. E sevel significa que você está com uma carga, mesmo que seja forçado a carregar essa carga.
Era o que Jesus estava naquele momento falando para os discípulos. E ele estava dizendo para vocês vão ter aflições. Mas se você começa a ver a partir dos primeiros versículos, tem 3 momentos nessa passagem. O primeiro momento ele está falando que quem está e quem conheceu o Pai não ia ou ia passar por lutas. Vai passar por lutas, vai passar por aflição, porque não era o momento. Os discípulos não iam enxergar, não iam entender por que ele estava falando isso. Mas ele disse que era necessário que ele fosse ao Pai. Ele é necessário. E eu estou aqui por isso, porque no meio do percurso vocês não vão ficar só. Eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade vai preencher e vai trazer fortalecimento, força, direcionamento para que vocês enfrentam essas aflições. Amém, igreja? Diga não, estamos sozinhos. Então no hebraico, aflições significa encurralados, sem saída, não vemos soluções. E quando eu estava preparando essa palavra, eu já vivi situações e eu estou perguntando a vocês já estiveram encurralados? Vocês já tiveram sem saídas? Mas vocês não estavam sozinhos. Eu não estive sozinhos. A igreja não está sozinha. A família não está sozinha. Ele deixou para vocês o Espírito da Verdade. Ele deixou essa oração sacerdotal. Ele disse mesmo que eles não compreendam agora, mas eu estou esclarecendo. E mais lá na frente, ainda vai ter suporte ainda dos céus sobre a vida que é o meu Pai, de qual eu estou testemunhando. Não é só o Espírito da Verdade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Mas eu quero dizer que eu não fico só nas minhas palavras, que cargas pesadas e alguém às vezes é forçado a carregar. Neste capítulo o Senhor está esclarecendo, avisando como seria a nossa vida no mundo. Ele está dizendo, se sintam preparados, porque quem está no Pai vai passar por aflições, mas vocês não estão sozinhos. Diga, Deus está comigo, não estamos sozinhos. E teve várias situações na Bíblia que tiveram encurralados, tiveram sem saída, mas disse que quando a gente está sem saída, Deus mostra uma saída, onde a morte traz vida, onde não há saúde, Deus traz cura, aonde não há caminho, Deus abre caminho. Mas Ele não impede de a gente passar por essa aflição, de se sentir nessa dor, nesse encurralado, porque precisamos colocar nossa fé em prática, buscar o Espírito da Verdade. Precisamos buscar do que é devido e certamente vamos obter resposta. O salmista Davi no capítulo 4 fala: Senhor, responde a minha oração, o meu clamor. Ó Deus de justiça, faz isso, responde a minha oração. Porque ele tinha entendimento do que é estar encurralado por emoções, por dores, sentimentos que não temos resposta. Mas o Senhor ouve-me quando eu clamo, ó Deus de minha justiça. Na angústia deste largueza, tem misericórdia de mim. A minha, e ouve a minha oração. No meu já é outra versão. Então eu quero dizer para vocês que existiu situações que muitos na Bíblia Deus mostrou que tiveram encurralado, que tiveram sem saída,
mas o Senhor, que não nos deixa só, no momento certo traz resposta. Amém? Amém, igreja? Então eu quero deixar que aconteceu em Êxodo 14, quando Moisés tirou o povo do Egito, e ali ele estava diante do Mar Vermelho. E endureceu o coração de novo de Faraó e enviou o exército para encurralá-los. 14. Fala aos filhos de Israel que volta. A partir do 9, Rian, por favor. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel se levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor não fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornará a vê-lo. Deus mostrou a saída, o Deus vivo, o Deus poderoso, aonde não há saída, onde há aflição, Deus traz vitória ao seu povo. E disseram, porque na outra versão dizia: é porque lá no Egito não há sepulcro, por isso que nos trouxeram aqui. E Deus fez em Israel. Clamaram ao Senhor, e ele disse a Moisés: Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É esse Deus a quem a gente serve, que faz calar, que faz abrir caminho no Mar Vermelho, e um povo passar, e um exército morrer afogado. Você terá aflição, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito da verdade está conosco. Também tem uma situação da qual tiveram encurralados, mas o Senhor trouxe resposta. Eu quero que vocês abram em Jonas capítulo 2, versículo 2. Amém? Jonas esteve encurralado no fundo mais profundo dos oceanos, mas quando estava dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas, ele orou ao Senhor. Ele não tinha mais saída, humanamente falando, mas a gente serve a um Deus divino, que onde há aflição, ele disse para os discípulos: vocês não estarão sozinhos, vocês estarão com o Espírito da verdade. Amém? E disse que Jonas orou, capítulo 2, versículo 2. E e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do frente da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus estava com Jonas, porque ele não vos deixa sozinho. Diga: Deus está comigo. Ele jamais me desamparará. Em qualquer situação da minha vida, seja aflição de dor, angústia, moral, Ele está com você. E diz um versículo que eu coloquei aqui também, no versículo 9 e 10 de Jonas. Ele fala: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. 10.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. É esse Deus que você serve, que obedece à voz de Deus. Diante daquele barco, os discípulos em alto mar. Não, mas o mestre estava dentro do barco. Porque houve tempestade, porque houve a tempestade e o vento soprava. E os discípulos temeram angustiados. Mas Jesus estava dormindo. Mas disse que até a natureza reconhece o Criador. Mas Deus não está te livrando da tempestade. Deus está passando com você na tempestade. Porque você não está sozinho. Irmãos, eu tive algumas situações na minha vida que eu passei em aflição, que eu olhava e não via saída. Rian era pequeno. E eu fui para Palmas, passei lá 3 meses e deixei Rian com minha mãe. Eu fui com coração partido. Ele tinha acho que 1 ano e 8 meses, se eu não me equivoco. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar. E ali eu não tinha onde ficar. O contrato que foi feito para o meu esposo, o meu ex, não tinha como cumprir. E ele chegou lá e disse: vocês não tem como ficarem aqui e não tem como você assumir esse emprego. E a gente fez: e agora? O que vamos fazer da nossa vida? E naquele mesmo momento, o mesmo homem que nos levou, que tinha entrado em contato, que nos levou a falar com o prefeito, disse: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho um quartinho lá em cima para vocês ficarem, até vocês se organizarem, para ver o que vocês vão decidir fazer. E a gente ficou naquele sótão. Era uma casa meio estilo do sul, holandesa, que tinha aquele sótãozinho lá em cima. E ele dormia no chão e eu levei uma rede e eu deitava nessa rede. Só que o que mais doía na minha vida não era eu ter o que comer, não ter emprego e não ter nada, era estar longe do meu filho. E toda noite eu chegava e clamava: meu Deus, como é que eu vou fazer para trazer meu filho para cá? E ali eu clamava, e aquela dor, e eu me sentia encurralada. Eu me sentia presa naquela situação e não via saída. Mas como a gente entender que não está sozinha? Que onde não há mão humana, há uma mão divina nas nossas vidas. E ele começou a colocar currículo a todos os lugares. E ele disse: olha, tem aqui um local que a gente come de R$1. Eu vou lá e compro e trago para você. E ele ia a pé até lá, comprava e trazia. E eu ficava aí colocando o currículo, ia a pé, currículo e lutando. E o que tinha já não tinha mais nada. E eu não tinha como entrar em contato com minha mãe e com meu pai, porque eu tinha vergonha. E realmente eu me sentia encurralada. As aflições da vida querem te prisionar. Mas eu quero que você saiba nessa noite: não é só com Moisés, não é só com Jonas, não é só conosco, mas todos que tiverem encurralado em aflição e crerem no Pai, a quem enviou, e testifica dessa verdade, não está sozinho, porque o Senhor está contigo. E irmãos, e eu toda noite, eu descia aquele sótão, ia pelas ruas caminhando e orando e pedindo a Deus um socorro. Senhor, como vou fazer para trazer meu filho aqui? E com 3 meses de tanta agonia e tudo, Deus colocou uma mulher que eu nunca conhecia para dar de comida para gente. Ela fazia almoço, janta, com o maior prazer, almoço, janta e café da manhã. E ele fechou um contrato. E quando ele fechou um contrato, era uma cidade de Pedro Afonso, a 120 quilômetros de Palmas. E ali ele teve a reunião naquele hotel com aquele prefeito. E naquela reunião eu fui com ele e sentamos. E quando sentamos, fez: o contrato está fechado. O contrato está fechado, você vai morar em Pedro Afonso, mas só que antes de você ir para lá,
você vai alugar um carro e vai pegar 3 jogadores daquela cidade que você veio. Qual é a cidade que você veio? Ele disse: vim de Natal. Pois você vai para Natal e pegar 3 jogadores para jogar em Pedro Afonso. Irmãos, é a mão de Deus, a gente não está sozinho. É a mão de Deus, que onde não há saída, Ele, com sua mão divina, abre o caminho no deserto. Ele abre caminho no mar. Ele faz um grão, uma nuvem, a derramar água sobre uma cidade. É esse Deus que a gente serve, que Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito da verdade. Mas não só o Espírito da verdade, eu vou lá no céu também interceder por vocês, diante do meu Pai, porque vão guardar vocês, porque vocês vão precisar ser guardados diante deste mundo mau. Irmãos, eu quero dizer que o meu ex veio buscar os 3 jogadores. Ele poderia ter pedido 4 jogadores, mas ele pediu 3 jogadores, porque tinha um lugar para o meu filho. E a partir daí, quando ele pegou meu filho, portas se abriram. Irmãos, Deus abre portas onde não tem, porque não estamos sozinhos. Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é tudo e mais um pouco. E eu sei que Ele veio, e a partir dali foi porta aberta. Comecei a trabalhar e depois dali nunca mais faltou. Porque aonde o Senhor põe a mão, pode vir até aflição, mas não há desamparo. Há amparo em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vocês não estão sozinhos. Assim também aconteceu com o decreto de morte, no capítulo 4 da rainha Esté, do livro de Esté. Foi o decreto de morte colocado em todas as províncias, que todos os judeus estavam encurralados, não ia ter livramento de vida, todos irão morrer. Amém? Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande amargo clamor. Ele estava encurralado, porque ele sabia que nem Esté ia fugir desse decreto de morte. Eu quero dizer para você que no capítulo... Rian, pode colocar nos demais, por favor? E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, porque ele queria falar com Esté, ele queria buscar uma solução. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir e o a Mardoqueu, e tiraram-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Esté chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhes fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esté o que a Esté e a fizesse saber. Veio, pois, Atá e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então falou Esté a Atá: manda-o a dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabe que todo mundo ou mulher que chegar ao rei no pátio inteiro, sem ser chamado, não há senão uma sentença à morte. Parando aqui, o que eu quero dizer para você: Esté estava encurralada. Esté estava no momento de aflição.
Esther não tinha mais saída, humanamente falando. Mas o Espírito da verdade, o Deus que não tira da aflição, mas passa conosco, deu estratégia para Esther. 3 dias de jejum, e o rei a ouviu. E Deus deu vitória ao povo judeu. Aflição significa encurralar. Mas não estamos sozinhos. Até Jesus sentiu encurralado. Se a gente for ver em Mateus 26, no capítulo 37 a 38, até Jesus sentiu encurralado, que disse que ele angustiou-se. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Até o Senhor estava encurralado. Para ele não tinha saída. Ele temeu a morte, mas disse que ele não desistiu. Disse que foi mais 3 vezes, mas essa, mais outra, se vocês seguirem. Ele foi diante dos discípulos e voltou a clamar ao Deus Pai dele. E ele disse: Senhor, se for por mim, passa de mim esse cálice. Porque ele estava carregado de cargas de pecado da nossa humanidade. A humanidade estava em peso nas suas costas, mas o Senhor deu vitória. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao 3º dia. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Que no meio ele disse aqui em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vos tenha paz. No meio da aflição você vai ter paz. No meio da situação da dor, Deus traz alívio, porque a função do nosso Deus é nos dar livramento, é nos dar vitória, é nos dar conchego, é nos dar abraço, é nos dar direcionamento. Você não está sozinha. Diga: eu não estou sozinho. Terei aflição, mas terei bom ânimo, porque se Deus venceu este mundo, eu vencerei também. Se Deus que disse: eu vou para o Pai e eu venci, quero que vocês entendam, nós venceremos também. Irmãos, igreja, família, como é bom ter Jesus conosco, no barco, no mar, dentro de um peixe, até numa estrada, até numa rua deserta, chorando por um filho. Como é bom ter Jesus em todos os lugares que a gente pisa, porque a gente vai ter vitória, a gente terá solução, a gente terá, como eu disse, resposta, se a gente clamarmos. Deus está dizendo: não importa a sua dor, eu saro todas elas. Eu saro todas elas. Também aconteceu, gente, em 2 Reis, eu até coloquei 2 Reis 18:19. Acho que é capítulo 18:19. É quando Ezequias estava curralado com o exército da Síria. E sucedeu que no 3º ano começou a reinar Ezequias, filho de Acais, e rei de Judá. Continua. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés.
Assim foi o Senhor com ele, para onde ele quer que saia, que se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Mais adiante, ele ficou encurralado com o exército da Síria, e Deus deu vitória a Ezequias. Aonde não há situação humana, nem direcionamento humano, chega a mão divina. E a mão divina, quando chega, traz resposta. Ele muda o quadro, ele faz acontecer, para que a glória seja para ele. Aquele deserto, aquele mar, até hoje nós glorificamos o nome do Deus vivo. Aquele exército até hoje lembra da mão de Deus sobre Ezequias. Até hoje a gente glorifica o nosso Deus que venceu a morte. Até hoje eu glorifico a Deus pela mão que Ele colocou na minha situação. Irmãos, não estamos sozinhos. Diga, é Jesus na nossa vida. Você já ficou encurralado alguma vez na sua vida? Que situação de dor você já passou? Que situação de emocional que você busca saída e não encontra? Mas o Senhor está dizendo nesta noite, você não está sozinho. Você está com o Espírito da verdade lhe direcionando, como ele disse aqui: eis que eu estou com vocês até a consumação do século. O Senhor está com você, amém? Jamais te desamparará. E se você vai ser perseguido, vão te expulsar das sinagogas, vai acontecer perseguição. Ele já estava anunciando, até o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos. Ele já estava dizendo, vocês vão passar por aflições de dor, de angústia, de encurralamento, de situações que vocês não vão ver saída, mas eu já estou avisando, alertando, eu estou com vocês, vocês vencerão. E o Senhor está dizendo aqui que está conosco, assim como Ele esteve desde o princípio, meio e fim. Ele disse que vai estar conosco, Ele não nos desampara. Eis que pode a mãe desamparar um filho, mas eu jamais desampararei. Amém, igreja? Glória a Deus. Comece a meditar. Jesus é tudo na sua vida. Jesus preenche todos, como aqui os amigos, preenche a sua família, preenche seus filhos, preenche tudo, porque tudo é passageiro, mas Jesus jamais. Ele vai até a eternidade e está esperando por você. Igreja, você nunca vai estar sozinho. Você tenha a certeza que o Senhor é contigo aonde pisares e andares. Disse que somos bendita nação. Somos nações benditas do Senhor. Se você é bendita do Senhor, você terá vitória. Irmãos, não é fácil. Na situação de que eu já passei muitas aflições. Eu já fiquei numa situação que eu olhava para um lado e olhava para outro. Mas a gente tem que olhar para o alto. A gente tem que olhar para esse Cristo que está nessa oração e dizendo: Senhor, Pai, cuida deles, que eles vão precisar ser cuidados. Eles vão precisar ser amados. Essa oração aqui, ele está dizendo: Pai, ser com eles, porque o mundo é mau. Os corações são mais, as pessoas são mais, as situações são mais. Mas que eles conheçam, porque eu estou testificando da tua bondade, de quem é o Senhor. Eles não te conhecem, mas um pouquinho que eu passei lá, um pouquinho que eu estive com eles, que eles reconheçam a tua bondade, que eles reconheçam quem é o meu Pai. Ele está dizendo que eles reconheçam que nós não vamos os abandonar, que a gente vai estar com eles até o fim. Seja ele que passar, eu vou passar com eles. Amém? Você não está sozinho.
não importa a dor. Eu coloquei aqui, eu fiz um resumo só aqui para que vocês entendam. Ele diz assim, no versículo 4, mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já tinha dito isso para vocês. Ele está avisando todos os dias: vocês não estão sozinhos. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Eu não desampararei. Porque quando chegar na situação de aflições, a gente vai esquecer. Mas que Deus fará lembrar que você não está sozinho. Você viu que quando o barco começou quando o barco começou a se movimentar e eles pensaram que ia naufragar, o que foi que eles lembraram? O mestre está dormindo. O mestre, mesmo que está dormindo, o mestre, ele acorda para ordenar que aquilo que está te afligindo se acalme e pare. Ele aquieta-te mar, para, aquieta-te vento. A voz do Senhor, a ordem do Senhor, e disse que houve o que? Bonança. A bonança, quando as aflições começam a se levantar, mas Deus chega com sua mão poderosa e acaba o quê? Trazendo bonança. Você não está sozinho. Igreja, nós não estamos sozinhos. Nossos filhos não estão sozinhos. Na situação a gente não está sozinha. Eu quero dizer que essa semana eu estava meditando justamente nisso, porque uma aflição que eu estou passando, e a gente fica, meu Deus, uma saída, como é? E a gente busca de várias situações, de várias formas, orando, buscando, clamando, pedindo orientação ao Espírito da verdade, buscando na palavra. Em todas as formas a gente começa a buscar, também na inteligência humana, na situação que está à nossa mão. Mas a situação cada vez mais nos encurrala, cada vez mais nos prende e não conseguimos enxergar uma saída. Igual a Agar, que foi ao deserto e ali chorou tanto que ali ela pensava que seria o fim dela. Mas só chegar um anjo e mostrar que tinha água. Mostrar, olha ali, ali tem água. Por que você está morrendo dessa maneira? Angustiada. Tem uma saída para você, sim. Tem uma saída para você. Tem porta, tem caminho, tem saída. Deus mostra a fonte. Deus mostra aonde você pode buscar socorro. E eu estava desesperada e eu fui dormir pedindo: Senhor, me dá uma saída da minha situação. E Deus me deu um sonho. E do sonho que Ele me deu, eu estava à beira de um rio. E o rio estava calmo. Já eu dentro desse rio, eu desfrutando. Porque no mundo a gente vai desfrutar. É o que Deus está mostrando para os discípulos. Vocês vão desfrutar desse mundo, mas vocês não são dele. Vocês vão viver o que o mundo vive. Vocês vão viver, mas vocês não pertencem a ele. E o mundo não vai ter resposta que vocês vão ter, que sou eu na vida de vocês. E eu fiquei ali naquelas águas, e quando eu, como se tivesse dado uma parada, eu dormi e acordei. Quando eu acordei, estava eu sobre aquelas águas, e aquela correnteza passava de um lado para outro, e eu deitada sobre aquelas águas, e eu dizia: meu Deus, como é que eu estou parada sobre essas águas? E eu tinha uma força e eu nadava até a beira do rio. E ali ele dizia: olha o que vai acontecer agora. Daquele mesmo lugar que eu saía, eu vi uma enxurrada de água. E vinha assim muita, como se fosse uma cachoeira, correnteza. E naquele lugar que eu estava deitado, aquela correnteza subia e afundava como um buraco. E eu no sonho dizia: Senhor, é a tua mão na minha vida. Só o Senhor na vida da minha casa, só o Senhor na minha vida, só o Senhor na vida dos meus filhos, é o Senhor nas nossas vidas, porque Ele faz a gente
pairar sobre as águas da correnteza. Ele faz a gente o que? Andar sobre as águas onde não pode. E Ele te livra do buraco, porque você não está sozinho.